Light é um adolescente alegre que sempre sonhou em se tornar um aventureiro de sucesso para poder dar à sua família uma vida de luxo. Para alcançar esse objetivo, ele deixa sua pequena vila e segue para a cidade, onde pretende se registrar como aventureiro. No entanto, as coisas não são nada fáceis para ele. Nesse mundo, a deusa criou 9 raças, e os humanos são considerados a mais baixa entre todas. Por isso, estão constantemente sujeitos a preconceitos e humilhações, algo que Light experimenta assim que põe os pés na cidade. Um aventureiro homem-besta o manda sair do caminho de maneira rude, e Light apenas pede desculpas mesmo sem ter feito nada de errado. Ao chegar ao sindicato dos aventureiros, ele se registra e é informado pela recepcionista de que os novatos começam no ranking F. Ela então pergunta se ele possui algum dom que possa ajudar em sua avaliação, e Light responde animado que sim, seu dom se chama Gacha Ilimitado, e ele explica que pode invocar itens de dentro dele. Como é difícil descrever, ele decide demonstrar e ativa seu dispositivo de gacha, que rola uma carta de garfo. Ao liberar a carta, um garfo se materializa sobre a mesa, mas está todo torto. Light entra em pânico, dizendo que normalmente as coisas funcionam melhor, e tenta novamente várias vezes, mas só consegue uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. A recepcionista, já convencida de que ele é um fracassado, confirma que ele merece mesmo o ranking mais baixo. Light aceita sem reclamar e pergunta se há algum trabalho disponível. Ela o direciona para o quadro de missões simples, mas ele demonstra nervosismo ao ver os anúncios. A recepcionista percebe que, além de tudo, Light é analfabeto, o que não surpreende, já que a maioria dos humanos não sabe ler. Ela explica que ele pode fazer tarefas básicas como carregar pedras ou juntar lenha, embora essas paguem muito pouco. Light aceita e depois de um dia inteiro de trabalho pesado consegue juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ainda depende de sua habilidade de gacha para conseguir comida, mas sente-se confiante de que conseguirá sobreviver. Contudo, um grupo de homens besta o aborda de propósito, bloqueando seu caminho para que ele esbarre neles. O líder imediatamente começa a gritar, acusando-o de sujar suas roupas e exigindo compensação. Light tenta explicar e pede que devolvam seu dinheiro, pois precisa pagar pelo quarto, mas o homem-lobo o golpeia e o joga na lama, dizendo que o dinheiro servirá para pagar a lavanderia. Enquanto o grupo se afasta rindo, Light permanece caído em uma poça de lama. As pessoas que passam apenas o desprezam, dizendo que ele deveria dormir nos becos imundos junto com os outros humanos. Nesse momento de desespero, uma mão se estende em sua direção. Instintivamente, ele a segura e vê que pertence a uma linda elfa. Percebendo que suas mãos estão cobertas de lama, Light recua envergonhado e pede desculpas, mas a elfa sorri e diz que está tudo bem, assegurando-lhe que não pretende machucar ele. Anos de discriminação, porém, o fazem duvidar. Então, para provar suas intenções, ela se ajoelha e o abraça, surpreendendo Light completamente. Mesmo enquanto as pessoas zombam dela por se rebaixar a ajudar um humano, a elfa o ajuda a se levantar. Atrás dela está um grupo formado por indivíduos de várias raças que se apresentam como o Concórdia das tribos. Eles explicam que o grupo foi criado com um representante de cada uma das raças da deusa, faltando apenas um humano para completar ele. O homem-besta Garou se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que apresenta os demais membros: Drago, o draconiano; Diablo, o demônio; Abero, o Oni; Nano, o anão; o elfo negro e o centauro Santor. Garou diz que estavam justamente procurando um humano para completar o grupo. E Sion acrescenta que a missão da equipe é acabar com o racismo e criar um mundo onde todas as raças sejam tratadas igualmente. Light acha tudo bom demais para ser verdade, mas aceita o convite com alegria e se junta ao Concórdia das tribos. Logo, eles começam suas aventuras, mas Light é claramente o elo mais fraco do grupo. Ele precisa ser salvo de monstros por Drago e Sasha, que pedem para ele ser mais cuidadoso, já que um único golpe seria fatal. Light se desculpa por sua falta de atenção e Sasha verifica se ele está ferido, pedindo que fique sempre atrás deles. O resto do grupo começa a provocar ela, dizendo que ela é obcecada por Light, o que a faz corar enquanto tenta explicar que apenas se preocupa com ele como companheiro de equipe. Light, porém, sente-se inútil, acreditando que só serve para carregar a bagagem. Drago tenta animar ele, dizendo que ele faz um chá delicioso e que isso já é o suficiente. Light se alegra com o elogio e segue o grupo animadamente para as profundezas da masmorra. Depois de algum tempo, eles chegam a um grande salão com apenas uma entrada e uma saída. Os membros trocam olhares e decidem que aquele é o lugar perfeito para o plano. Light, sem entender, começa a preparar o chá para todos, mas Drago se aproxima e diz friamente que ele está sendo expulso do grupo. Light mal consegue processar o que acabou de ouvir e pergunta o que fez para ser expulso do grupo. O homem-besta Garou responde friamente que ele está sendo demitido porque não faz absolutamente nada. Todos começam a insultar ele, chamando-o de inútil e estúpido, e até Sasha demonstra nojo ao olhar para ele. O restante do grupo se une em zombarias cruéis contra Light e toda a raça humana, como se descarregassem anos de preconceito acumulado.
Confuso e em choque, Light pensa que tudo aquilo deve ser uma brincadeira de mau gosto, mas eles dizem que ninguém teria tempo para perder com um pedaço de lixo como ele. Ele então pergunta por que todos o trataram tão bem até agora, e Drago revela que foi tudo uma encenação. Os superiores do grupo haviam notado sua habilidade gacha ilimitado e suspeitaram que ele pudesse ser um maestro. Por isso, o Concórdia das Tribos recebeu ordens de observar ele de perto. No entanto, quando perceberam que seu dom era inútil e que ele não tinha potencial algum, receberam o sinal para se livrar dele. Sasha é a mais aliviada com a decisão, dizendo que se Light realmente fosse um maestro, ela teria sido obrigada a se casar com ele, algo que a enoja só de imaginar. Light fica sem entender o que significa essa palavra, mas Drago declara que já falaram demais e que precisam se livrar dele antes que outros aventureiros cheguem ao local. Garou então revela suas garras metálicas, como as de Wolverine, e as usa para cortar o rosto de Light. Somente nesse instante ele percebe que está em perigo real e que não há escapatória. Desesperado, começa a correr o mais rápido que pode, enquanto os traidores riem e o chamam de covarde, afirmando que não o deixarão fugir. Sasha dispara uma flecha que atravessa sua perna, e Light cai no chão, gritando de dor. Os elfos racistas riem dizendo que os gritos de um humano soam como música para seus ouvidos. Garou se aproxima para fazer ele sofrer ainda mais, mas Drago o interrompe, dizendo que precisam encobrir o crime e fazer parecer que o humano foi morto por um ataque de monstros. O Homem-Besta obedece, preparando-se para o golpe final. Light, com todas as forças que lhe restam, rasteja tentando escapar, até que percebe que o chão sob ele começa a brilhar. Um círculo mágico de teletransporte se ativa, e Light entende que caiu em uma armadilha. Drago também nota e grita para Garou acabar logo com ele, mas antes que consiga alcançar ele, o círculo termina sua ativação e Light é teleportado para outro local. Ele sobrevive por pouco, mas sua situação está longe de melhorar. A armadilha o leva para uma parte aleatória da masmorra, e Light rapidamente percebe que está em um nível extremamente perigoso. Sabe que, se um monstro o encontrar, estará acabado. Ele se lembra de sua família e se pergunta o que fez para merecer tamanha traição. Relembra o modo gentil com que todos o trataram e entende que aquilo foi apenas uma máscara, uma encenação para que ele confiasse neles antes de ser apunhalado pelas costas. A raiva o consome, e ele transforma essa fúria em combustível para sobreviver. Cambaleando, jura que irá se vingar, que fará aqueles traidores pagarem e os destruirá com suas próprias mãos. Mas antes que possa gritar mais promessas de vingança, ouve um rosnado baixo vindo de trás. Quando se vira, vê um monstro de nível 1000 o encarando com olhos assassinos. A visão é tão aterradora que parece saída de um pesadelo. Light percebe então que foi teleportado para o andar mais profundo da masmorra, onde nenhuma pessoa comum teria chance de sobreviver. Ele entende que talvez fosse melhor ter enfrentado seu antigo grupo do que aquela criatura colossal. Sem saber o que fazer, pensa em sua habilidade gacha ilimitado e decide apostar tudo nela. Aperta o botão do gacha repetidas vezes e de repente o dispositivo começa a emitir um brilho intenso. Um enorme círculo mágico aparece debaixo dele e o aparelho passa por uma transformação inacreditável, elevando-se a um nível de poder que ele jamais imaginou. No momento em que o monstro avança para atacar ele, o gacha termina seu processo e algo extraordinário acontece. Surge diante dele uma criada de nível 9099. Em um piscar de olhos, ela destrói o monstro completamente, sem sequer suar. Light fica atônito, sem acreditar no que acabou de ver. A aura poderosa da criada domina o ambiente enquanto ela se aproxima calmamente dele. Ela se ajoelha diante de Light e cura instantaneamente todos os seus ferimentos, dizendo que não poderia suportar ver a pele delicada de seu mestre machucada. Ele, confuso e maravilhado, percebe que está completamente curado. A criada então pergunta seu nome, e ele responde, Light. Ao ouvir, ela sorri radiante e jura, pelo código de honra das criadas, servir ele até a morte. Light, ainda tentando compreender tudo, pede que ela ao menos diga seu nome primeiro. Ela se apresenta como Mei, a criada buscadora eterna, explicando que veio de uma carta super ultra rara de seu gacha ilimitado. Light se recusa a acreditar que uma serva tão poderosa pudesse vir de seu dom inútil, mas Mei pede permissão para usar sua habilidade de avaliação sobre ele. Ao receber consentimento, ela ativa seu poder e descobre que as verdadeiras habilidades de Light estão ocultas por um poderoso feitiço de disfarce, invisível a qualquer um abaixo do seu nível. Ela revela que o gacha ilimitado é muito mais poderoso do que ele imagina, e que as cartas que ele invoca dependem fortemente da densidade de mana do local onde está. Explica ainda que há uma classe de raridade acima até mesmo da dela, algo quase divino. A superfície do mundo, diz ela, possui pouca mana, mas nas profundezas da masmorra o ar é saturado de energia mágica, o que permitiu sua invocação. Por fim, Mei elogia a coragem de Light por ter descido sozinho a um lugar tão perigoso, afirmando que, graças a isso, ele conseguiu liberar o verdadeiro potencial de seu dom lendário. E ele lhe diz que é um fracassado que nem sequer conseguiu chegar perto da masmorra por conta própria.
começa a chorar enquanto conta como seu grupo o traiu dentro da masmorra. Ele se lamenta, dizendo que todos haviam prometido criar um mundo livre de discriminação apenas para enganar ele, e então jura se vingar deles. De repente, May o abraça e diz que não consegue compreender tudo o que ele passou, mas que fará qualquer coisa que ele quiser destruir aqueles desgraçados que o feriram não seria difícil para ela. No entanto, Light a impede, dizendo que não é por bondade que não quer que ela haja, mas porque deseja se vingar com as próprias mãos. O problema é que, no momento, ele é fraco demais para isso. Ele então jura que fará todos eles sofrerem antes de matar eles. May se ajoelha diante dele mais uma vez e afirma que, se ele quer se tornar forte o bastante para conseguir sua vingança, ela o ajudará. Ela diz que acredita em seu potencial, e Light só consegue agradecer ela. Ainda assim, ele não se contenta em ter apenas uma poderosa subordinada em seu harém. Decide aproveitar o ambiente rico e mágico da masmorra e utiliza novamente seu poder de invocação ilimitada, Unlimited Gacha, chamando mais criadas de classe alta para criar um reino que servirá como base para sua grande vingança. 3 anos se passam desde aquele dia fatídico, e agora Light governa centenas de criadas dentro de um palácio construído por ele mesmo. May continua sempre ao seu lado, como havia prometido no dia em que se conheceram. Todas as criadas parecem completamente encantadas por ele, torcendo e se alegrando cada vez que recebem sua atenção. Enquanto May tenta manter a ordem entre elas, Light sai do castelo e segue para o mercado local. Lá, todos o reconhecem. Um dos vendedores o chama para o café da manhã, enquanto outros reclamam da escassez de petiscos no país. Light promete resolver o problema em breve, mas May o tranquiliza, dizendo que cuidará disso pessoalmente. Ela garante que o problema logístico será corrigido o quanto antes. Light percebe, então, que precisará criar um novo sistema de administração, pois a população do lugar havia crescido várias vezes ao longo dos últimos 3 anos. Ele pergunta a May onde estão as outras invocações lendárias. May responde que Yuki, a domadora de feras, está ocupada criando mapas e patrulhando as florestas próximas à masmorra, certificando-se de que não haja perigo algum. Light pensa nos inúmeros monstros que rondam por ali, mas sabe que nada é capaz de ameaçar uma domadora de feras tão genial quanto Yuki. May continua explicando que Ellie, a maga, está se dedicando a desenvolver um tipo especial de magia alinhada com o grande plano de Light. Ele se pergunta se Ellie será capaz de lidar com tamanha complexidade, já que os feitiços que ele solicitou exigem uma enorme precisão. Então pergunta sobre Nais, a cavaleira vampira, conhecida por suas incríveis habilidades em combate corpo a corpo, mas também por ser um tanto limitada em outras áreas. May responde que designou a Nas a patrulha dos terrenos do castelo, justamente para evitar que ela se envolva em confusão. Light não se incomoda, achando que ela deixa o ambiente mais divertido. Logo em seguida, eles retornam ao castelo, onde Light é chamado por Jack, o último de seus 4 servos lendários, que pergunta se ele está pronto para um novo treino. May, irritada, o repreende, dizendo que Jack deveria chamar Light de mestre. Jack, no entanto, ignora completamente, pois acredita não precisar seguir essas formalidades. Light acalma May, dizendo que está tudo bem, já que considera Jack como um irmão mais velho e decide participar do treino com ele. No campo de treinamento, ambos se preparam para lutar. Num movimento rápido, Light avança e acerta um soco direto no abdômen de Jack, empurrando-o para trás com uma força surpreendente. Jack fica satisfeito com o progresso de Light, afirmando que qualquer aventureiro comum teria morrido com um golpe daqueles, mas ele é resistente o suficiente para aguentar. Eles voltam a se enfrentar, trocando golpes poderosos até se afastarem novamente. Light continua atacando com uma sequência de golpes rápidos, que Jack consegue desviar com habilidade. Enquanto isso, Nas continua patrulhando os corredores quando é parada por algumas criadas que a elogiam, dizendo que se sentem seguras com ela por perto. Feliz com os elogios, Nas não percebe que as criadas planejam pregar-lhe uma peça, sugerindo que ela vá verificar se o quarto de Light está em segurança. Nas acha a ideia excelente e vai até lá. Ao tentar abrir a porta, dá de cara com May saindo do quarto. Surpresa, ela pergunta o que May estava fazendo ali, já que Light está fora treinando. May fica imediatamente corada e responde, um pouco nervosa, que estava apenas limpando o quarto enquanto ele estava ausente. Nas insiste em inspecionar o local e entra antes que May possa impedir ela. Ela nota a cama toda bagunçada e, com sua mente ingênua, comenta que parece que alguém estava deitando e rolando ali. Pergunta se May deixou o quarto assim de propósito. Rapidamente, May usa a ingenuidade de Nas a seu favor e responde com confiança que esse é o seu estilo especial de arrumar camas. Nas, impressionada, pede para aprender, mas May recusa, dizendo que é um segredo profissional que não pode revelar por enquanto. Com isso, Nas se lembra de que as criadas haviam lhe pedido para entregar uma mensagem a May. Ela tira um pergaminho do bolso e o entrega a May, que percebe que as outras criadas estão se revoltando contra ela por monopolizar o quarto de Light e nunca deixar elas limpar ele.
Mei, sem demonstrar abalo, diz a Nas que não precisa se preocupar, pois resolverá o problema pessoalmente. Para garantir o silêncio da vampira, entrega-lhe algumas moedas, que Nas aceita com um sorriso antes de sair saltitante. Animada com o dinheiro, Nas vai direto ao mercado, observando todas as comidas deliciosas que pode comprar. Depois de pensar um pouco, decide experimentar panquecas fofinhas acompanhadas de leite fresco. Satisfeita, ela volta alegremente ao castelo, onde encontra Yuki sentada no topo de uma varanda. Pergunta se ela já terminou o trabalho nas florestas, e Yuki, visivelmente cansada das tolices de Nas, mostra-lhe o mapa detalhado que havia sido solicitado por Mei. Nas a parabeniza e retorna às suas patrulhas, entrando na sala do trono logo em seguida. Sozinha naquele salão imponente e espalhafatoso, Nas começa a gritar e cantar como uma criança, já que não há ninguém por perto para impedir ela. Empolgada, ela sobe no trono e começa a brincar com ele até que, por acidente, quebra uma das asas de uma estátua de anjo. Desesperada, lembrando-se do quanto Mei é severa, tenta colar o pedaço de volta de qualquer jeito e foge correndo do local. Enquanto isso, na arena de treinamento, Light e Jack continuam trocando golpes intensos. Após algum tempo, Jack sugere encerrar o dia e relaxar nos banhos. Já dentro da enorme banheira, ele elogia o progresso de Light, afirmando que o jovem aprendeu as técnicas rapidamente e agora é forte o suficiente para derrotar a maioria das criaturas das masmorras com facilidade. Contudo, Jack o adverte de que ainda existem inimigos poderosos que o destruiriam se tivessem a chance. Light se cala por um instante, o olhar sério e determinado, e afirma que não descansará até concretizar sua vingança pelos acontecimentos de 3 anos atrás. De volta aos aposentos de Mei, ela convoca 4 criadas problemáticas e, segurando a carta nas mãos, pergunta com irritação qual é o problema delas. As 4 ficam em silêncio, nervosas diante da presença de Mei. Pedem desculpas, dizendo que a carta era apenas uma brincadeira e que só queriam mostrar apoio, pois sabem o quanto ela trabalha duro. Mei responde friamente que não precisam se preocupar com suas tarefas, e sim com as próprias. Recusa o pedido para deixarem que limpem o quarto de Light e, como punição, ordena que esfreguem à mão todo o corredor que leva à sala do trono. As criadas protestam, dizendo que o corredor é longo demais, mas Mei as ignora e diz que isso as manterá ocupadas enquanto ela sai em missão com Light. Do lado de fora, Nas se encontra parada diante da vitrine de uma loja, fascinada por uma luva metálica que adoraria comprar, mas sem dinheiro suficiente. Nesse momento, ela esbarra em Ellie, que pergunta o que ela tanto olha. Nas aponta para a luva e, curiosa, pergunta por que Ellie voltou tão cedo, já que deveria supervisionar a nova construção. Ellie explica que o trabalho está indo bem e que resolveu tirar uma folga. As duas logo começam a discutir sobre quem é mais próxima de Light e quem tem mais importância para ele. Ellie afirma com orgulho que está envolvida diretamente no plano de vingança do mestre e, provocando ainda mais, conta que recentemente tomou chá com Light para discutir o progresso dos planos, prometendo que da próxima vez organizará um jantar privado. Enciumada, Nas diz que também quer tomar chá com o mestre e lembra Ellie de que, como especialista em combate corpo a corpo, pode ajudar ela sempre que precisar. Ellie sorri e diz que um dia poderá cobrar essa oferta. Com isso, Nas volta às suas patrulhas sem perceber o quanto foi manipulada. Enquanto isso, dentro do castelo, as 4 criadas começam a conspirar contra Mei mais uma vez. Elas a comparam a um ditador autoritário, reclamando de sua rigidez e se perguntando se deveriam contar tudo a Light pelas suas costas, mas acabam desistindo da ideia, temendo a ira de Mei. Uma delas comenta que o motivo de Light proteger tanto Mei é o fato de ela ter sido sua primeira invocação. A criada de cabelos roxos acrescenta que, depois de Mei, Light levou 2 meses inteiros para invocar Yuki, o que significa que ele e Mei ficaram sozinhos nas masmorras por todo esse tempo. Tomadas pelo ciúme, as 4 começam a se contorcer e rir de nervoso até decidirem realizar uma espécie de magia de voodoo para eliminar Mei de uma vez por todas. Sentam-se em volta de uma mesa e começam a cantarolar feitiços, desejando que ela morra. Infelizmente para elas, Mei escuta tudo e entra no quarto de repente, pegando-as no flagra. As criadas entram em pânico e começam a se desculpar, dizendo que estavam apenas com inveja e que não queriam realmente fazer nada de mal. Mei as encara friamente e diz para pararem de fantasiar bobagens. Explica que, nos meses entre sua invocação e a de Yuki, Light estava completamente focado em estudar magia e treinar artes marciais, sem tempo para mais nada. Isso alivia um pouco a tensão entre elas. Mei então diz que só havia voltado para se desculpar por ter sido muito dura, mas, ao ouvir o que estavam tramando, percebe que não foi dura o suficiente. Como punição extra, ordena que limpem também a sala do trono. Sem saída, as criadas obedecem e passam horas esfregando cada centímetro do salão, completamente à mercê de Mei. Decidem não reclamar mais, temendo punições piores.
Contudo, enquanto limpavam o trono, uma das criadas, a de cabelo verde, esbarra acidentalmente em um pedaço da asa do anjo que Nas havia quebrado antes. O fragmento cai no chão e se parte, deixando todas em choque. Elas se olham apavoradas, acreditando que foram as responsáveis pelo dano e imaginando o que Mei fará quando descobrir. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra apenas para encontrar Nas, Ellie e Yuki já esperando por ele. Ele os cumprimenta com um bom dia, enquanto Nas e Ellie já começam a discutir entre si. De repente, um monstro surge das sombras e Light congela ao perceber que é um cão do inferno. Ele sabe que está muito mais forte do que antes, mas o trauma daquele dia ainda o assombra, e seu sangue gela toda vez que vê essa criatura. Seu grupo, no entanto, não demonstra medo algum e fica furioso ao ver o quanto o cão do inferno deixou Light perturbado. Nai se prepara para cortar ele em pedaços, enquanto Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães do inferno do mundo. Yuki, por sua vez, se pergunta se conseguiria encontrar o próprio inferno e empurrar o monstro diretamente para o abismo mais profundo. Apenas a aura delas faz o monstro recuar, tremendo de medo ao perceber o quanto está em desvantagem. Light, porém, acalma suas companheiras, recupera a compostura e se aproxima lentamente do monstro, dando-lhe um leve tapinha. Ele sabe que, mesmo se desse a ordem em tom de brincadeira, suas invocações lendárias realmente exterminariam toda a raça da criatura. Então ele se volta para o grupo e afirma que precisam seguir para a superfície, pois hoje começarão o plano de vingança. Enquanto isso, em outra parte do mundo, Garou caminha por uma cidade de homens-bestas e, como herói das bestas, todos aqui o bajulam. Na verdade, um sujeito lá no fundo até oferece alugar a própria irmã, mas Garou não está interessado agora. Logo, ele avista um humano pobre revirando o lixo à procura de algo para comer. Esse garoto não estava nem perto de Garou, mas ele decide fazer um desvio só para derrubar a criança no chão e cuspir no rosto dela por diversão. Depois, Gá e sua equipe de capangas vão para uma sala privada para começarem a lustrar ele, figurativamente, claro. Contam que acham incrível que ele tenha passado de criança pobre do gueto das bestas para favorito a se tornar o próximo chefe. Até o chefe atual reconheceu seu poder, então perguntam como ele conseguiu chegar tão longe. Garou se gaba que só usa seus instintos para escolher os melhores trabalhos para si, como aquele que pegou há 3 anos. Foi bem pago para fingir fazer parte de uma festa de unificação racial e sua tarefa era apenas eliminar um humano suspeito de ser um mestre. Ele nunca confirmou se Light morreu ou não, mas com o quão fraco ele estava, não havia chance de ter sobrevivido lá embaixo sozinho. Assim, ele acha melhor simplesmente esquecer o moleque. Porém, um momento depois, Mei entra na sala perguntando por Light. Os capangas de Garou gritam que ela não tem direito de falar com ele desse jeito, mas Garou diz que tudo bem porque quer ouvir o que ela tem a dizer. Mei explica que é criada a serviço de Lord Light e inventa uma história alegando que Light tem sangue nobre e que ela o procurou por todo o continente. Garou fica cético, já que as pessoas que o contrataram para aquela missão fizeram uma checagem completa sobre Light, e ele próprio nunca mencionou ser nobre. Mas Mei definitivamente parece uma criada de família rica, então ele vê ali uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Pergunta o que ela quer com ele. Mei diz que descobriu recentemente que Light supostamente faleceu no calabouço há 3 anos, então gostaria que Garou a levasse ao último local conhecido dele para que pudesse prestar suas últimas homenagens. Ela até oferece pagar em ouro maciço pelo trabalho, mas os instintos de Garou o avisam que tudo aquilo é uma armadilha. Parece estranho demais que ela pagaria tanto só para levar eles ao calabouço. Como Mei aparenta ser uma humana comum, Garou ignora as preocupações. Não há chance de um humano vencer ele. Ele concorda em levar ela ao último local conhecido de Light, mas diz que não faz isso pelo dinheiro. Faz porque Light foi um bom amigo e quer ajudar como puder. Mei sabe que tudo que ele disse é mentira, mas precisa manter o personagem. Agradece, e um mês depois, o grupo se aproxima do local onde o desaparecimento foi registrado. No entanto, Garou não tem intenção de cumprir o acordo. Assim que chegam, planeja atacar Mei e deixar ela morrer do mesmo jeito que Light. Ao chegarem ao ponto, Mei cai de joelhos em desespero ao imaginar o quão sem esperança Light deve ter se sentido na época. Enquanto isso, Garou tenta inventar uma história sobre Light ter sido atacado por um monstro e caído numa armadilha de teletransporte antes que alguém pudesse salvar ele. Enquanto fala, vários de seus homens começam a bloquear a saída para que Mei não possa escapar quando a atacarem e estão prestes a pular em cima dela. Então Mei diz que, se ao menos tivesse estado com Light desde o começo, ele não teria sido enganado e traído por aquelas baixezas. Ao ouvir isso, Garou entra em pânico e recua, porque ninguém além dos outros membros da expedição conquistadora e dos superiores sabe o que realmente aconteceu ali. Exige saber como ela descobriu aquilo e o acusa de ser um espião de outra raça. Mei sente-se insultada. Ela é e sempre será uma criada dedicada a servir Lord Light com todo o seu ser, e para Garou sugerir o contrário é crime passível de morte. Garou sente uma pressão aterrorizante vindo de Mei.
Mesmo sendo apenas humana, seus instintos o mandam sair daqui imediatamente. Contudo, quando Mei perde a calma e encosta a parede coberta de sangue de homens-besta, Light aparece e diz para ela parar, pois Garou é presa dele para lidar. Garou e seus homens ficam atônitos. Nenhum deles ouvira Light se aproximar. Garou não podia acreditar nos próprios olhos. Light fala casualmente que voltou para se vingar, mas Garou começa a rir, achando hilário que um humano nível 15 como Light pense ser forte o bastante para se vingar de alguém como ele, que é nível 150. Garou não faz ideia de como Light sobreviveu, mas tem certeza de que, se matar ele e o trouxer, será promovido a chefe em pouco tempo. Light pede que ele ao menos pergunte como conseguiu sobreviver antes de partir para a violência, mas Garou apenas supõe que Light teve sorte e foi salvo por Mei depois de ser teletransportado que, na verdade, foi exatamente o que aconteceu. Go ordena que seus homens ataquem Light, dois avançam imediatamente para golpear, mas antes que se aproximem, suas cabeças são decepadas por Mei. Os homens restantes mal conseguem acompanhar os movimentos dela e começam a entrar em pânico. Garou diz para se acalmarem, convencido de que aquilo foi apenas um golpe de sorte. Enquanto isso, Light agradece a Mei por ter tomado a iniciativa de proteger ele, mas diz que a partir daquele ponto pode cuidar das coisas sozinho. Ele apenas pede que ela vigie a saída e certifique-se de que ninguém fuja. Garou diz a seus homens que não há motivo para preocupação, pois não há como perderem para dois humanos inferiores. No entanto, Light já está cansado de ouvir Garou se vangloriar de ser superior aos humanos, quando na realidade o fraco ali é ele. Garou não acredita nisso nem por um segundo, pois é de conhecimento geral que todos os humanos são fracos e têm pouco mana em comparação às outras raças, então seria impossível serem mais fortes que Light. Diante disso, Light pergunta por que, se todos são tão superiores, dois dos homens de Garou estão com as cabeças rolando no chão. Garou apenas ignora, dizendo que foi um erro descuidado, e logo ele e seus capangas avançam contra Light. O jovem fecha os olhos calmamente e começa a derrotar eles com facilidade, sem sequer se esforçar. Garou cai no chão, de olhos arregalados, por ter recebido o golpe mais forte de sua vida, um ataque tão rápido que ele nem conseguiu ver. Light se ergue sobre seu corpo e pergunta se aquilo é realmente o melhor que ele e sua raça superior conseguem fazer. Incapaz de suportar a humilhação de ser olhado de cima, Garou decide usar sua carta na manga, quebra um colar no chão e invoca um Fenrir de nível 500 para acabar com Light. Orgulhoso, grita que aquele é o fim da linha para ele, mas Light responde que um nível 500 ainda é fraco demais para representar ele um desafio. Garou acha que Light enlouqueceu de medo, não há como um humano derrotar sozinho um Fenrir e diz para ele se ajoelhar e implorar por uma morte rápida. Light percebe que Garou ainda não compreendeu a diferença de poder, então coloca o cajado de lado e avisa que não vai se mover. Ele pode atacar com tudo que tiver. Garou acredita que é um blefe e dispara o rugido da fera, um ataque tão poderoso que poderia vaporizar uma pequena fortaleza. Quando a poeira baixa, Light continua ali intocado e imóvel. Ele considera vergonhoso que Garou tenha se gabado tanto de um golpe que mal causou dano. Também acha estranho ele chamar sua invocação de Fenrir, já que mal tem força para ser considerada um filhote da espécie. Então, Light puxa uma carta de invocação e diz que mostrará o que é um Fenrir de verdade, antes de invocar o Deus Lobo, um Fenrir de nível 9000, muito além de tudo que Garou já viu. Assim que Light ordena que a criatura cuide da invocação de Garou, o Deus Lobo apenas sopra levemente em direção ao outro lobo, congelando-o instantaneamente em um bloco de gelo. Diante disso, Garou finalmente percebe o tamanho da encrenca em que se meteu. Light explica que o Deus Lobo era apenas uma demonstração, pois poderia ter lidado com a invocação de Garou sozinho se quisesse. Para deixar clara a diferença de poder, ativa sua tela de status e mostra que está atualmente no nível 9.999. Garou fica completamente apavorado, ele nem sabia que os níveis podiam chegar tão alto e começa a achar que Light só pode ser um impostor. Mas isso não importa, porque do jeito que as coisas estão, é certo que será morto. Ele joga fora suas armas e seu orgulho, e começa a implorar por sua vida. Diz que só estava cumprindo ordens de seu país e que nunca o teria traído por vontade própria. Espera que Light demonstre piedade, mas o jovem afirma ter algumas perguntas antes disso. Primeiro pergunta sobre os mestres que os superiores de Garou mandaram encontrar, mas ele diz não saber o que são. Light então quer saber por que esses mesmos superiores ordenaram a morte dele depois de confirmarem que não era um mestre, mas Garou não tem informação alguma, apenas obedeceu. Light se volta aos outros homens besta e pergunta se eles sabem algo, e todos mentem dizendo que sim, na esperança de serem poupados. No instante seguinte, Mei os despedaça por ousarem mentir diante de Lord Light. O jovem então volta-se para Garou e diz que ainda tem uma última pergunta. Porém, antes que ele pense em mentir, avisa que o olho do julgamento de Mei é capaz de detectar falsidade, e ele não vai gostar do que acontecerá se for pego mentindo. Ciente disso, Light pergunta se, na opinião de Garou,
Seria possível vencer uma guerra contra as nações da superfície no estado atual. Garou hesita, mas acaba admitindo que, embora a força de Light lhe desse vantagem no início, ele perderia no fim afinal. Ainda é apenas um homem, e lutar contra exércitos inteiros com incontáveis soldados, armas e artefatos seria impossível. Garou acha que Light ficará irritado com a resposta, mas o jovem percebe que ele está sendo sincero e era exatamente o que esperava. Ainda assim, há algo que quer mostrar. Ele então saca uma carta de teletransporte e leva Garou e Mei para a sala do trono. Garou cobre a cabeça de medo, sem saber o que Light planeja. Quando abre os olhos, fica sem palavras ao ver o exército de Light em todo o seu esplendor. O jovem caminha até o trono e, ao se sentar, pede que todos os seus subordinados exibam seus níveis. Para o horror de Garou, descobre que a maioria está acima do nível 5000, e até os mais fracos ultrapassam o 1500. Diante disso, Light pergunta se, com um exército assim, seria possível vencer a guerra contra a superfície. O olhar de Garou responde tudo. Confirmando sua vitória, Light diz que, como recompensa, perdoará o sofrimento causado por ele no passado. Mentira, Light anuncia que o fará sofrer sem descanso até implorar pela morte. E Garou sabe que não há nada que possa fazer, pois Light agora é, para todos os efeitos, um deus da destruição. Alguns meses se passam até que Light finalmente sai do abismo das masmorras, acompanhado de seu grupo. Ele decide visitar sua antiga vila, ansioso para mostrar à sua família que se tornou alguém forte o bastante para proteger eles para sempre. No entanto, ao chegar, a alegria em seus olhos se transforma em puro choque e horror ao ver o estado de completa destruição em que sua vila se encontra. Ele corre desesperado, incapaz de acreditar no que vê, e cai de joelhos no chão, completamente sem esperança. Mei e os outros tentam consolar ele, prometendo que se vingarão de quem quer que tenha feito aquilo. A única faísca de esperança que resta em Light é o fato de, ao revistarem o local, não encontrarem os corpos de seus familiares entre os outros aldeões mortos. Isso o faz acreditar que talvez sua família tenha conseguido escapar e ainda esteja escondida em algum lugar do país. Algumas semanas depois, Light decide retornar à vila destruída. Ele quer analisar tudo com calma, pois da última vez estava tão abalado que pode ter deixado passar pistas importantes sobre o que aconteceu com sua família. Desta vez, ele está acompanhado de um cavaleiro blindado chamado Gold e de um assassino de cabelos acinzentados chamado Nen. Ao ver o cenário novamente, o mesmo sentimento de angústia o invade, mas ele se mantém firme. Com a ajuda de seus companheiros, constrói várias sepulturas para os aldeões mortos e deposita flores sobre elas, percebendo que o massacre parece ter sido obra de um grupo de aventureiros de outra raça. Enquanto está imerso em pensamentos, Gold começa a reclamar que precisam se apressar, caso contrário terão de dormir ao relento. Nem se irrita, dizendo que Light está de luto e merece todo o tempo que precisar. Gold responde que iria até os picos das montanhas geladas ou até o inferno mais profundo por Light, mas lembra que precisam encontrar um abrigo seguro e confortável para ele descansar. Nem não tem como argumentar contra isso, e essa breve discussão acaba aliviando o clima pesado. Light sorri, levanta-se e pede que relaxem, dizendo que está bem. Afirma que logo encontrarão um lugar para se hospedar, mas primeiro precisam reunir mais informações. Eles já sabem que o poder do grupo é grande o suficiente para enfrentar o mundo inteiro, mas Light insiste que devem agir com cautela e não se apressar para iniciar uma guerra aberta. Gold concorda, dizendo que, para vencer uma guerra sem caos, é preciso conhecer o inimigo tão bem quanto a si mesmo. Light aceita e acrescenta que precisam avaliar as forças de todas as nações antes de agir. Além disso, ele suspeita que o ataque à sua vila possa estar relacionado ao fato de ele ser um possível maestro. A ideia de que a sociedade secreta que um dia o condenou à morte tenha ido tão longe a ponto de exterminar sua vila o enche de fúria. Ele promete destruir o mundo inteiro se for necessário para arrancar o mal pela raiz. Nem sente o poder avassalador emanando de Light, mas Gold o acalma, dizendo que precisam controlar as emoções dentro da cidade para não causarem um massacre antes da hora. Isso faz Light recobrar a razão. Ele respira fundo e pega uma pequena máscara de aparência sombria. Preparando-se para entrar na cidade, o grupo começa a voar em direção à cidade de Dogas. No caminho, nem pergunta quais são os planos. Light explica que devem manter um perfil discreto para não despertar a suspeita da concordância dos 12, e que o primeiro passo será se registrarem na Guilda dos Aventureiros. Assim que estiverem registrados, deverão aumentar o nível do grupo o máximo possível, pois quanto maior o ranking, mais informações conseguirão, seja de pessoas que precisam de ajuda, seja daqueles que buscam favores ou proteção. Gold elogia o plano, mas alerta que se continuarem voando chamarão muita atenção. Light concorda e decide descer para seguirem a pé. Enquanto atravessam a floresta, ouvem gritos vindos da frente e percebem que um grupo de anões está cercando um homem e sua filha, prestes a roubar eles. Os anões notam o brilho da armadura de Gold e os mandam sair. Nesse momento, Light ordena a seus companheiros que lidem com os baixotes. Nem elimina os anões com facilidade, deixando-os amarrados uns aos outros no meio da floresta.
Como forma de agradecimento, o homem oferece uma carona até a cidade de Dogas. Sua filha observa o grupo admirada, pois nunca tinha visto um humano derrotar um anão em combate. O homem concorda, dizendo que é raro encontrar humanos tão fortes, e pergunta se eles são um grupo famoso de aventureiros. Light responde com sinceridade que ainda nem se registraram, o que o surpreende. Mesmo assim, o homem afirma que Light escolheu o lugar certo para começar, já que a cidade de Dogas fica na fronteira do Reino dos Anões, conectando-se tanto ao território humano quanto ao élfico. Isso cria uma enorme variedade de masmorras e aventureiros na região, o que gera conflitos, mas também muito comércio. Ele acrescenta que administra uma estalagem onde todas as raças são tratadas com igualdade e os convida a se hospedarem lá. Light e seu grupo descem da carroça na entrada da cidade e agradecem ao homem, que se apresenta como coronel. Ao entrarem em Dogas, são tomados pelo brilho e pela movimentação do lugar. Lojas em cada esquina vendem armas e armaduras, e as ruas são iluminadas pelas forjas onde anões fabricam espadas e escudos. Depois de admirarem a imponência da cidade, seguem para a Guilda dos Aventureiros, entrando em um grande salão cheio de pessoas reunidas ao redor de quadros de missões. Light percebe que há muitos aventureiros humanos presentes, mas o preconceito ainda é evidente. Mesmo ali, eles abrem caminho e cedem passagem para aventureiros de outras raças. Por ora, Light decide ignorar aquilo e vai direto ao balcão de registro para obter seu ranking. No entanto, a recepcionista o classifica de forma injusta, o que enfurece Nem. Ela exige que a mulher ajuste sua atitude se não quiser que alguém faça isso por ela, e insiste para que reavalie o ranking, alegando que Light é forte o suficiente para ser, no mínimo, classe S. A recepcionista, desdenhosa, manda Nem se afastar com seu cheiro humano e aceitar o ranking que lhes foi atribuído. Antes que Nem pudesse reagir, Light a interrompe, pede desculpas à funcionária e aceita o ranking com serenidade, saindo calmamente do local. Do lado de fora, Nem se desculpa por ter estragado tudo, mas Light a tranquiliza e a leva com o grupo até a pousada do coronel. O homem fica feliz em ver eles novamente e pergunta como pode ajudar eles. Light explica que tem um pedido em comum. Deseja alugar todo o andar superior da pousada por um mês inteiro, proibindo a entrada de qualquer pessoa, inclusive os funcionários. Ele pede desculpas antecipadamente por qualquer transtorno, mas garante que é algo importante. Em seguida, entrega um saco cheio de moedas de ouro como pagamento, o que Coronel recusa de início, dizendo que jamais aceitaria dinheiro de alguém que salvou sua vida. Light insiste e o homem acaba cedendo. No andar superior, Light ergue várias barreiras mágicas para impedir qualquer tipo de vigilância. Depois remove sua máscara e capa. Enquanto relaxam, Nem volta a dizer que Light deveria ter deixado ela e Gold cuidarem da coleta de informações, pois, embora ele seja poderoso, nunca se pode ser cauteloso demais. Isso desperta algo sombrio em Light, que se levanta e pergunta se ela está tentando negar-lhe o direito à vingança, impedindo-o de fazer justiça pelos que destruíram sua vila e mataram sua família. Uma aura de morte e destruição começa a se espalhar, aterrorizando Nem, que se ajoelha no chão, tremendo e pedindo perdão. Percebendo o medo dela, Light recupera o controle e se desculpa, admitindo que sabe que tudo o que ela deseja é manter ele seguro. Na manhã seguinte, eles se preparam para entrar nas masmorras. Vestem-se e se juntam à longa fila que leva aos portões principais. Enquanto esperam, 3 figuras encapuzadas cortam a fila à frente de um grupo de jovens aventureiros humanos, demonstrando arrogância. Light percebe que pertencem a outra raça, e enquanto todos os humanos permanecem em silêncio por medo, ele se manifesta e ordena que os encapuzados voltem para o final da fila. Um deles se vira, furioso e surpreso por um humano ousar falar com ele, mas Light o adverte de que, se pertence a uma família nobre, não deve causar escândalos. Mesmo assim, o sujeito tenta sacar a arma, até que outro de seu grupo o impede, e ambos recuam. Ao se afastar, o encapuzado murmura que aquilo ainda não acabou. Os outros humanos aplaudem Light, dizendo que jamais teriam coragem de enfrentar membros de outras raças. Os jovens aventureiros à frente perguntam por que o grupo de Light não trouxe suprimentos, explicando que a masmorra é enorme e costuma levar dias para ser explorada, exigindo acampamentos noturnos. Logo depois eles entram nas masmorras e se veem em um mundo completamente novo, cheio de criaturas e monstros. Certificando-se de que não há testemunhas, Light ativa sua magia de disfarce e, em seguida, usa a magia de voo para atravessar os níveis sem serem notados. Enquanto isso, em meio à selva, o encapuzado furioso joga sua capa no chão. Ainda enfurecido por ter sido desrespeitado por um maldito humano, ele desembainha uma enorme espada e grita seu nome Kaido, o elfo mais jovem a se tornar cavaleiro branco de elite, descendente direto de um mestre ancestral. Dominado pela raiva, ele massacra um grupo de orcs, arrancando-lhes as cabeças, até que o elfo negro Yan tenta acalmar ele. Kaido, porém, reclama de estar preso no nível 1500, mesmo sendo o dobro do limite de um elfo comum, e jura a si mesmo que romperá essa barreira, custe o que custar.
Enquanto isso, no terceiro andar da masmorra, Light e seu grupo já haviam limpado completamente o nível e decidido encerrar o dia, recolhendo todas as gemas mágicas como prova da conquista. Admirando a beleza daquele mundo subterrâneo, percebem que, sem a habilidade de voar, levariam dias para percorrer de um andar ao outro. Graças às suas habilidades, conseguem avançar vários níveis em um único dia. No caminho de volta, observam os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins e decidem assistir. Impressionado com o trabalho em equipe deles, Light intervém apenas quando percebe uma cobra-bosque se aproximando da maga do grupo, eliminando-a com um golpe rápido. Ele os adverte para nunca se concentrarem apenas no inimigo à frente e manterem sempre a atenção ao redor. Os jovens o agradecem, mas antes que possam relaxar, uma matilha de lobos surge da floresta. Os aventureiros entram em pânico, mas para surpresa de todos, os lobos não atacam, fogem apavorados. A explicação vem logo depois, quando um louva-a-Deus gigante irrompe entre as árvores, pronto para destruir tudo em seu caminho. E ali está Light, o único entre o monstro e os jovens aventureiros, preparado para enfrentar ele, mas é nesse momento que o vídeo termina.